tarde, galera. Boa tarde, Brasil. Muito obrigado pela sua presença. Sempre muito obrigado pela sua audiência. Está entrando no ar o programa Fala Aí, o seu espaço para debater temas da atualidade. Se você quiser participar com a gente, é muito fácil. Não perca tempo, mande agora mesmo um e-mail para falaí@tvdagente.com.br. A sua opinião para nós é muito importante. Mande sua crítica, sua sugestão e, na medida do possível, nós estaremos aqui sugerindo ou atendendo a sua sugestão, tá ok? O Fala Aí de hoje vai abordar um tema que gera muita polêmica: maioridade aos 16 anos. Atualmente no Brasil, o jovem já pode votar aos 16 anos. Se ele pode eleger seus governantes, então por que ele não pode ter carteira de habilitação com 16 anos? É uma dúvida. A situação fica mais complicada quando se trata de crimes cometidos por jovens com menos de 18 anos de idade. Em 55% dos países do mundo, a maioridade é aos 18 anos, como é o caso do nosso país, o Brasil. Ter todos os direitos e responsabilidades penais de um adulto aos 16 anos de idade só é lei em 19% dos países. Para você ter uma ideia, nos Estados Unidos, em 7 anos de endurecimento de sentenças aplicadas ao jovem, o resultado foi a triplicação de crimes cometidos por adolescentes. Na Europa, a Espanha voltou atrás na decisão de reduzir a maioridade para 16 anos, enquanto a Alemanha, além de retornar a maioridade para os 18 anos, está criando uma justiça especializada em crimes cometidos por jovens com idade entre 18 e 21 anos. Nosso programa de hoje vai ser muito importante, por isso eu chamo a atenção de você, porque nós estamos recebendo também aqui para debater no nosso programa o tema maioridade aos 16 anos. Ele é pai, advogado e teve a sua filha assassinada por um jovem menor de idade que ficou impune pelo crime. Vamos receber para o aplauso da nossa plateia, Dr. Auri Frendenbach. Doutor, muito obrigado pela presença, seja bem-vindo. Gostaria que nós temos hoje um assunto muito sério, você tem uma experiência e no decorrer do programa nós estaremos conversando, mas eu queria que você desse as considerações iniciais a respeito do que o senhor tem feito, seu advogado. Bom, desde o assassinato da Liana eu venho desenvolvendo um trabalho com relação à maioridade penal. Acho que esse tema é extremamente polêmico e extremamente importante que seja debatido pela sociedade. Acho que a sociedade vem se manifestando, partes contra, partes a favor, e eu acho que é muito importante a gente estar discutindo com os jovens esse assunto. Maravilha. Muito obrigado, sinta-se em casa à vontade. Obrigado. Bom, ela é jornalista, atriz, apresentadora do SBT, uma das grandes apresentadoras da nossa televisão brasileira. Recebam com o maior carinho Cíntia Bellini. Tudo bom, Cíntia? Como é que estão os trabalhos no SBT? Como é que está funcionando isso tudo? Você está no telejornal, não é isso? Eu apresentei o Jornal do SBT por 2 anos e agora a gente está conversando sobre novos projetos e eu quero agradecer, né, por eles terem me liberado para vir participar desse programa. Obrigado ao SBT pela liberação. E fazer parte de um tema tão polêmico e tão importante, né, para o nosso futuro. Muito importante. Cíntia, por favor, fique à vontade. Obrigado pela presença. Bom, nosso próximo convidado acredita que o jovem tem de ser o protagonista de sua história e buscar qualidade de vida e respeito como cidadão. Recebam com o maior carinho também o deputado estadual Alberto Turco Louco. Tudo bem, deputado? Muito obrigado pela presença. Como é que estão os projetos? Como é que estão as coisas? A gente está fazendo bastante coisa dirigida principalmente para o jovem e para o jovem carente. A gente tem um evento que é legal pra caramba, que é a Feira Preta, né, que acontece com a Adriana, que eu acho que é muito importante mudar essa questão do consumo da comunidade negra no Brasil, né? A gente trabalha muito com a cultura alternativa, com o esporte, como ferramenta de educação. A gente acha que nem tudo que você aprende na escola é válido, porque você pode aprender através da cultura, através do esporte, para a formação do indivíduo, como o skate, por exemplo, que nós somos campeões mundiais e muitos garotos, através do skate, aprendem inglês. A gente tem um programa que é Skate para Todos, que ensina o garoto a ser estilista, fotografia de skate, web designer de skate, ele aprende também um esporte e trabalha com aquilo que ele gosta. Eu acho que isso são características que poderiam talvez mudar, a gente não ter a necessidade de implantar essas leis absurdas que é reduzir a maioridade penal. Seguro. Deputado, fica em casa, à vontade, muito obrigado. Bom, agradecemos também a presença, com certeza, da galera de Caeiros e também da nossa plateia de Franco da Rocha. Muito obrigado pela presença de vocês. Prazer muito grande. Bom, é isso. Fala Aí já está no ar. Vamos abordar hoje um tema de muita responsabilidade social, cultural. Eu tenho certeza que você
vai ter aqui grandes esclarecimentos. Fala aí, já está nessa pegada, está nesse esquema, por isso não sai daí que nós voltamos já já. Mais um programa. Siga. Estamos de volta com Fala Aí. O programa de hoje está tratando sobre a maioridade aos 16 anos, um assunto polêmico. E por isso eu já começo fazendo a primeira pergunta. Doutor Ari, o jovem com 16 anos de idade, ele já sabe o que é certo e o que é errado? Não tenho a menor dúvida de que um jovem de 16 anos sabe o que é certo e o que é errado, especialmente quando a gente está falando de matar ou não matar. Eu acho que é muito importante a gente fazer uma distinção de alguns aspectos. Uma coisa quando a gente trata a criminalidade, e essa é a minha questão, de crimes hediondos, tá? Outra coisa é você estar tratando de um jovem que, pelas mais variadas razões, comete pequenos deslizes, tá? Então, são tratamentos completamente diferentes, são questões completamente diferentes. Eu queria colocar, assim, na abertura você leu alguns dados que eu achei interessantes, mas uma coisa me deixa meio intrigado. Você diz de que em 7 anos de endurecimento das leis nos Estados Unidos, a criminalidade entre jovens aumentou em 3 vezes. Eu acho assim que esse dado falta um pouco de melhor análise dele, porque assim, a única leitura que eu posso fazer disso é, então quer dizer que os jovens ficaram bravos porque a lei ficou mais dura? Na verdade ele se aplica numa cultura, né, americana, nos Estados Unidos, e talvez dentro daquela cultura deles isso tenha acontecido, mas não significa que num país como o nosso Brasil, isso também, por causa do endurecimento, também deva acontecer. E é exatamente isso que eu quero dizer, né? O que acontece? A gente fala dados de vários países e cada país tem uma realidade completamente diferente. Cultura, a gente não pode falar da cultura japonesa comparar com o que acontece no Brasil. E muito importante, assim, eu pessoalmente sou radicalmente contra a redução de maioridade penal também. Eu acho que é uma coisa equivocada e que vai caminhar para um muito mal. O que eu defendo é a responsabilização de um jovem que comete crime hediondo, independente da sua idade e sim da sua, do seu discernimento do ato cometido. Se ele sabe que ele cometeu um ato muito grave, um crime hediondo, ele deve ser punido perante a lei, numa instituição da FEBEM, que vai fazer um trabalho de recuperação e penalização também, porque a pena tem 2 objetivos. Um é o castigo e outro é a ressocialização. Exato. Essas 2 coisas têm que caminhar juntas. Mas não é reduzir de 16, porque você tem criminosos de 14, tem de 17, essa não é a questão. A questão é individualizar o caso, examinar caso a caso. E, finalizando, a questão da habilitação aos 16 anos, também é uma questão muito complicada. Eu pessoalmente não acredito que um jovem de 16 anos tenha maturidade para poder sentar numa direção de carro. Mas o que é possível, por exemplo, em alguns lugares dos Estados Unidos assim, isso é interessante, é permitir que um jovem de 16 anos eventualmente dirija com o seu pai do lado e o pai é responsável pelos seus atos. Exato. No caso de um incidente de trânsito. Uma maravilha. Deputado, você pensa a mesma coisa a respeito do doutor? Olha, primeiro, quem está defendendo esse projeto, para mim, tem um alvo certo, assim, é o preto e o pobre, né? Porque não tem o preto e o pobre não tem condição de se defender perante a justiça. Nós pegamos o caso daqueles garotos que mataram em Brasília o índio queimado, estão soltos, né? E você pega um garoto que de repente ele roubou um tênis ou ele cometeu um pequeno delito e ele é da periferia, ele está preso. Às vezes ele cumpre 2, 3 anos de prisão. Poder social, poder aquisitivo, ele tem influência grande na justiça. Claro, olha aí o caso da Suzane, né? O caso do Pimenta Neves, que matou a namorada, a Suzane que matou os pais e aí ela está solta, né? Essas duas personalidades aí que se envolveram num crime estão soltos. Enquanto muitos jovens que estão na FEBEM e o sistema prisional, que não é o caso da FEBEM, acaba não recuperando. Você acha que a FEBEM não recupera ninguém? Olha, o problema da FEBEM é que você tem o Estado